Deputados votam grande quantidade de projetos nas sessões remotas. Corte de energia elétrica por falta de pagamento está proibido até 31 de julho. E o prazo está terminando. Contribuintes têm até o dia 30 deste mês para enviar a declaração do imposto de renda à Receita Federal. Fique atento. E a Corrida da Solidariedade da Alego supera todas as expectativas. Mais de 21 toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadadas. Agora no Alego News Especial, que está começando. Votação maciça de projetos e presença da secretária de Economia do Estado, Cristiane Schmidt, na Comissão de Finanças daqui da casa. A semana na Alego foi bem movimentada. Mais uma semana de quórums altos nas sessões ordinárias remotas da Alego. O número de parlamentares presentes é sempre perto dos 100%. Nesta quinta-feira, por exemplo, o painel eletrônico registrou a presença de 40. O único ausente está em tratamento médico. Muitos debates acalorados, um deles sobre os colégios militares de Goiás. O líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, esclareceu que o executivo não pretende diminuir as unidades, mas o assunto rendeu. O projeto de lei enviado a esta casa foi a mim determinado a retirada do projeto e mudar a redação, deixando com bastante clareza que o governador poderá sim, inclusive, utilizar os bombeiros militares, ativos e inativos, de igual modo, a Polícia Militar, para gerenciar, para ser diretores desses colégios, ampliando o número de colégios em nosso estado. Entre os projetos aprovados em definitivo, o de criação do programa Goiastec no ensino médio. O programa permite o acesso de estudantes a aulas transmitidas via satélite. A secretária de Economia do Estado, Cristiane Schmidt, apresentou números do primeiro quadrimestre em reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Ela anunciou que o Estado teve aumento do superávit primário, mas também teve crescimento da dívida. Foram vários questionamentos por parte dos deputados. Charles Bento cobrou a isenção de IPVA de veículos de autoescolas, conforme prevê legislação de 2017. Projeto esse que ainda ele está em vigor, ele não foi revogado e nem venceu, e até hoje a senhora não me deu um parecer sobre isso, porque justamente, igual a senhora falou que abrir mão de receita, nesse momento é muito complicado. Mas esse caso em específico não é abrir mão da receita, é cumprir a lei. Eu quero saber da senhora como a senhora pretende cumprir essa lei, porque não foi cumprida e os documentos dos veículos já começaram a vencer desde o mês de março. Até hoje nós não tivemos um parecer da Secretaria da Fazenda. Olha, deixa eu responder claramente aqui o seguinte, o nosso ainda tem um parecer da PGE fazendo questionamento. Sobre o Ministério Público fez um questionamento, então é aí que estamos. Então, assim, eu já fiz essa resposta antes, mas eu enfatizo e faço questão de responder novamente, porque talvez não tenha ficado claro na minha primeira resposta, na outra audiência, quando o senhor me questionou. Então, equacionada a questão dentro do Ministério Público, dentro da PGE, a gente pode fazer valer a lei, mas enquanto isso não dá. Ainda em votação definitiva, o plenário aprovou o projeto de incentivo ao abastecimento com etanol e o que cria no âmbito da Polícia Civil a Delegacia de Combate à Corrupção. O presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira, em entrevista à TV Alego, fez um balanço dos trabalhos dessa semana. Os deputados se adaptaram bem a essa nova modalidade de sessões remotas. Falando com o deputado Humberto Aidar, que é o nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, conseguiu-se limpar a pauta da comissão, então todas as matérias que estavam na comissão foram deliberadas. Isso mostra a produtividade das sessões remotas. E além da produtividade, a participação. Quórum altíssimo, 100% de quórum, e a gente percebe que realmente tem rendido muito matérias do governo, matérias de interesse dos deputados, enfim, deliberando matérias importantes para o Estado de Goiás. Com essa pauta praticamente limpa, nesta quarta semana de junho, os deputados partem para discutir a LDO? Sim, nós lemos ela em plenário hoje, já foi encaminhada à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Na semana que vem, distribui-se ao relator.
A LDO, por incrível que pareça, e pela primeira vez na história, ela já veio discutida entre os poderes lá do governo do Estado, da Secretaria da Economia. Nós temos poucos ajustes para fazer nela, mínimo possível, não é igual aos outros anos que tinha que ficar os outros poderes correndo atrás de relator para poder votar, demorava aí 30, 40 dias para fechar o relatório. Esse relatório vai ser bem mais simples, então nós teremos condições de votar nas próximas 2 semanas, antes do recesso, para entrar em recesso já com toda a tranquilidade, com a pauta esgotada aqui na Assembleia. Presidente, foram muitos projetos importantíssimos para a sociedade aprovados nessa semana. Se me permita, eu vou destacar 2. Criação da Delegacia de Combate à Corrupção no âmbito da Polícia Civil. É um preceito, é uma demanda que a sociedade pede, né? Sim, é uma matéria que estava aqui há algum tempo já e que o governo do Estado precisa dessa criação, até mesmo para buscar recursos no governo federal, no que tange à segurança pública, ao combate à corrupção, à estruturação da Polícia Civil, e era uma matéria já recorrente de alguns pedidos. Nós votamos, um anseio da população, acho que dá mais transparência para o governo do Estado, para a gestão pública, e é isso que a gente precisa, e conseguimos votar ela nessa semana, já encaminhando agora nos próximos dias para a sanção do governador. Eu falei 2, o outro diz respeito à economia, incentivo à economia, geração de emprego. Aliás, é um projeto de sua autoria que prevê um estímulo maior para o consumo do etanol pelos goianos. Sim, nós já acompanhamos em outras oportunidades outras campanhas nesse sentido. O momento é muito difícil para a produção de etanol no Brasil. Goiás é um dos poucos estados do Brasil que produz não só na área agrícola a cana-de-açúcar, mas também na área industrial o etanol e os derivados da cana-de-açúcar. Então eu acho que é importante nós darmos uma força para as pessoas que geram emprego, que geram renda, que geram divisas aqui no estado de Goiás. E as usinas de cana-de-açúcar e os produtores que plantam a cana também precisam dessa força nesse momento. Então é nesse sentido, nesse intuito que nós aprovamos essa matéria, que eu tenho certeza que será de total interesse da população ser incentivada e abastecer com etanol. A Comissão de Turismo da Alego reuniu essa semana para discutir assuntos ligados ao setor, entre eles a reabertura gradual dos pontos turísticos de Goiás. De forma remota, integrantes da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa se reuniram nesta quarta-feira. E entre discussões referentes ao setor, foram distribuídos 6 projetos de lei de autoria parlamentar. O processo que estabelece condições e requisitos para a qualificação de municípios como instância ou de interesse turístico foi aprovado na reunião ordinária. Conseguimos distribuir 6 processos que estavam em tramitação nesta comissão. Votamos um deles de muita importância, o que propõe a efetivação de instâncias turísticas no nosso estado de Goiás, de autoria do deputado Paulo Trabalho, foi relatado na comissão pelo deputado Hamilton Filho e aprovado por todos. Então nós precisamos realmente atuar no sentido de caminhar cada vez mais com os processos que vêm para a Comissão de Turismo. Mesmo remotamente, estamos atuando, conforme estamos também atuando no plenário desta casa para deliberarmos as situações e os assuntos importantes para todo o nosso povo do estado de Goiás. Durante a reunião remota presidida aqui no auditório Solon Amaral, foi aprovado também um requerimento de autoria do deputado Tiago Albernaz, solicitando a elaboração de uma carta para o posicionamento favorável à reabertura gradual dos destinos turísticos de Goiás, um dos setores mais prejudicados pela pandemia. Requerimento apresentado virtualmente pelo deputado Tiago Albernaz, aprovado pelos integrantes da comissão. Nós elaboraremos uma carta onde iremos firmar com o governador do estado de Goiás e os setores responsáveis, notadamente a Goiás Turismo, o nosso posicionamento da Comissão de Turismo favorável à abertura dos destinos turísticos do nosso estado de Goiás. É claro, obedecendo os protocolos do Ministério da Saúde, da OMS, dos órgãos de saúde do nosso estado de Goiás, mas nós entendemos que é necessária a abertura gradual, sustentável, segura dos destinos turísticos do estado de Goiás. O setor turístico foi certamente um dos mais afetados por esta pandemia do coronavírus. Não há como fazer turismo
cultura sem aglomeração. Então, hoje nós estamos trabalhando por essa abertura gradual. Estive pessoalmente em reunião presencial com empresários e gestores turísticos da região das Águas Quentes, realizada em Caldas Novas, exatamente para estabelecermos protocolos, apresentamos a eles soluções tecnológicas que poderão ajudar a controlar o fluxo de pessoas para que esses empresários possam abrir os seus negócios, os seus hotéis. A região turística do estado de Goiás toda terá como referência Caldas Novas para a abertura gradual dos seus trabalhos. O presidente da comissão falou ainda sobre o segundo seminário legislativo do turismo, que será realizado em breve. Destacamos que estamos, junto com os demais deputados da Comissão de Turismo, elaborando buscando a efetivação do segundo seminário legislativo de turismo a ser realizado na Assembleia Legislativa de Goiás. Contaremos com a participação de empresários, de gestores turísticos de todo o nosso país, inclusive a proposta de participação de organismos internacionais, no sentido de atrairmos essas pessoas para sermos orientados, exatamente no sentido de que acabamos de falar, de abertura gradual dos destinos turísticos. Já tem ocorrido, por exemplo, no Brasil, os primeiros lugares a serem abertos foram na região da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e daí a gente está tirando os exemplos, as fórmulas eficazes para que possamos também reabrir em Goiás. Esse seminário visa capacitar cada vez mais o gestor turístico, o empresário de turismo no nosso estado de Goiás, para que possamos captar mais e atrair mais turistas, já que o turismo é, sem dúvida alguma, uma atividade econômica de enorme relevância para gerar emprego, para gerar renda e gerar qualidade de vida para as pessoas que residem nos municípios turísticos do nosso querido estado de Goiás. O deputado Wagner Camargo Neto comentou sobre o lançamento do Plano Safra 2020-2021 do governo federal. Uma das bandeiras do parlamentar é o incentivo à agricultura familiar. Acompanhe trecho do que ele disse ao programa Lego Entrevista. Deputado, inclusive sobre o Plano Safra, recentemente foi feito o lançamento, né? Teve cerimônia no Palácio do Planalto em Brasília. O Plano Safra do governo federal, são muitos bilhões de reais à disposição de toda a cadeia do agronegócio brasileiro, né? Vai ter uma pontinha lá para a agricultura familiar aqui de Goiás? É isso que o senhor trabalha também? Com toda certeza, né? O Pronaf está aí para atender a agricultura familiar e a gente tem que buscar, né, esse recurso porque é de suma importância. O produtor, principalmente o pequeno, que não tem tanta oportunidade de conseguir ter aquela capacidade de investimento, essa é a oportunidade que ele tem de melhorar o seu rebanho, de investir na sua propriedade, de investir em tecnologia, que com isso ele vai aumentar a sua produtividade automaticamente, aumentando também a sua renda através do seu sustento. Então, com toda certeza, logo após agora que foi lançado o Plano Safra, a agricultura familiar do estado de Goiás terá sim a sua parcela na fatia desse recurso. E agora vamos falar sobre um assunto bacana e que já está consolidado aqui na casa, que envolve uma espécie de simulação das atividades do Parlamento Goiano. O Politizar. A etapa de treinamentos dos inscritos neste projeto vai ser em setembro, mas os candidatos já podem começar a se preparar para a seleção por meio das lives e podcasts, que estão programados para começar nos próximos dias. Saiba mais sobre essas e outras novidades da edição deste ano. A quinta edição do projeto Politizar, desenvolvido pela Assembleia Legislativa em parceria com a Universidade Federal de Goiás, chega com mudanças. A primeira delas, uma mudança de data. É que, em razão da pandemia, as etapas de treinamento, seleção e simulação foram transferidas para o segundo semestre. Mas tem outras mudanças além disso, e o nosso entrevistado é quem vai explicar. Eu converso agora com o coordenador acadêmico do projeto Politizar, André Luiz Cansado Mota. Obrigada, André. Vamos falar primeiro, então, sobre a mudança das etapas, né? A etapa de treinamento era sempre realizada depois da seleção. Neste ano vai ser diferente. Por quê? Exatamente. Olá, Gabriela, e olá a todos e a todas. Esse ano nós mudamos a ordem das etapas
sobretudo porque nós entendemos que o processo de treinamento leva à conscientização política, né, e leva os palestrantes de alto nome que o Politizar traz para mais pessoas, né? Então, se o Politizar ele tem como prerrogativa a formação política, nós entendemos que levar isso não só para os selecionados e selecionadas, mas para toda a sociedade civil que queira participar do projeto, é muito interessante, né? Então, nós disponibilizamos os palestrantes, né, e o treinamento antes da seleção final, sendo o caráter obrigatório daqueles que foram inscritos e inscritas, né, daqueles e daquelas que foram inscritos e inscritas, a participação no treinamento para daí, então, serem selecionados e selecionadas. Então, nesse ano, a gente vai ter muita gente nesse treinamento, já que o Projeto Politizar bateu recorde de inscrições, foram 760 inscritos, né? Fala pra gente um pouco sobre o perfil dessas pessoas, quais as novidades, tem gente de todo o estado, como é que foi esse período de inscrições? Então, Gabriela, nós superamos a nossa meta que já tinha sido superada em 2019, né? E esse ano nós fomos para 760 inscritos e inscritas no projeto. Essa marca é histórica para o Politizar, ou seja, nós entendemos que conseguimos agora espalhar um pouco do que é o projeto Politizar por todo o estado de Goiás e pelo Brasil, tendo em vista que ano passado nós tivemos inscritos de 3 estados, dentre eles Minas Gerais e Brasília, e esse ano nós temos uma pessoa do Rio Grande do Sul. Então, o Politizar está crescendo cada vez mais. Dentro do estado de Goiás, são mais de 48 municípios selecionados, né, que tiveram inscritos, na verdade. Então, assim, nós entendemos que o Politizar tem cada vez crescido mais e se consolidado como um projeto de extensão, né, e como um projeto da Assembleia em parceria com a UFG relevante para a sociedade civil e relevante para a formação política. Nós esperamos com esse aumento atender mais pessoas, atender mais pessoas de universidades distintas, de realidades distintas, de gêneros distintos, de opiniões políticas distintas e de realidades sociopolíticas distintas. Isso é o que mais nos interessa. Tendo em vista que, como nós vamos alcançar mais de 46 municípios, a gente entende que vão ser várias pluralidades de ideia e realidades ali presentes nessa edição. O Alego News especial vai para um rápido intervalo. A seguir, faltando poucos dias para o fim do prazo, cerca de 11 milhões de contribuintes ainda não declararam o imposto de renda da pessoa física de 2020. Fique com a gente. A TV Alego iniciou suas atividades em 1996 e faz parte da rede legislativa de TVs. E foi instituída para dar transparência aos atos do Poder Legislativo de Goiás. Aqui, profissionais de comunicação atuam na transmissão, cobertura jornalística e divulgação das atividades do Parlamento. As reuniões das comissões permanentes, audiências públicas e as discussões e votações dos projetos em plenário são transmitidas ao vivo. E os principais assuntos do dia são destacados nas reportagens e em nossos telejornais. Nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na comissão mista desta quinta-feira. Desde setembro do ano passado foi aprovada uma lei alternativa do governo para recuperar o caixa. Para quem pensa que o trabalho da assistência policial militar. E em sinal aberto no canal 61.2, o Legislativo tem se aproximado cada vez mais da população, com acesso à informação garantido pela parceria firmada com a Câmara Federal. E agora a nova TV Alego traz para você novo estúdio, novos cenários para os novos programas da nossa grade de programação e ainda com novos equipamentos para ficar mais perto de você. A
A TV também disponibiliza os conteúdos de todos os programas e transmissões das atividades da casa no canal do YouTube e facilita o acesso por meio do site oficial da Alego, em tempo real. Você pode acompanhar também as publicações em nossas redes sociais. TV Alego, um canal aberto ao diálogo que traz informação com a transparência e a independência de quem produz as leis em benefício do povo goiano. É a TV Alego, cada vez mais perto de você. O Alego News Especial está de volta. A declaração do Imposto de Renda de 2020 finaliza no próximo dia 30 e milhões de contribuintes ainda não declararam. Em entrevista à TV Alego, o supervisor do programa do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins, afirma que o motivo de tamanha demora é que o brasileiro deixa tudo para a última hora. E o supervisor faz um alerta. Os contribuintes que deixarem para o último momento podem não conseguir entregar a declaração devido ao congestionamento no sistema. Por conta da pandemia de Covid-19, a Receita Federal ampliou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, de 30 de abril para 30 de junho. Mas muitos contribuintes ainda não entregaram suas declarações. Para falar sobre esse assunto, eu entrevisto agora o auditor fiscal Jorge Martins, ele que é supervisor do programa do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia. Jorge, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na TV Alego. O que está acontecendo? Muitos contribuintes ainda não entregaram a declaração, já são quase 60 dias a mais. É por conta do isolamento, devido à pandemia, alguma dificuldade com relação a reunir esses documentos? Olha, infelizmente é cultural, né? O brasileiro ele acaba ficando acomodado e deixando tudo para a última hora. Antes da prorrogação do prazo, o ritmo da declaração estava bastante estava um ritmo da normalidade. Com o anúncio da prorrogação, houve então uma mudança da postura das pessoas e praticamente ninguém entregava a declaração nos próximos dias. Aí depois começou a pegar o ritmo normal, mas está muito aquém da nossa expectativa. Uma vez nós temos ainda quase 40% dos brasileiros ainda por entregar a declaração, e isso preocupa, porque pode acontecer de haver um congestionamento, porque são milhões de pessoas que podem ficar tentando ao mesmo tempo. Hoje a pessoa entrega em apenas alguns segundos, mas no último dia pode levar até horas, às vezes nem conseguir entregar a declaração dentro do prazo. A ANEEL, Agência Nacional da Energia Elétrica, decidiu nesta semana prorrogar o prazo de proibição de corte de energia dos consumidores inadimplentes. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou durante esta semana que está prorrogado o prazo para o corte de energia elétrica por inadimplência neste período de isolamento social em que se combate o avanço do coronavírus, por inadimplência, por falta de pagamento. Essa decisão já tinha sido tomada lá no mês de março e o prazo ia até o final deste mês de junho. Mas, como persistem em muitas localidades o isolamento social e muita gente perdendo a atividade, perdendo o emprego, a ANEEL resolveu então prorrogar este prazo até o final do mês de julho, até o dia 31 de julho. Isso quer dizer que, por falta de pagamento, a energia elétrica em residências ou em propriedades rurais não pode ser cortado, o fornecimento não pode ser suspenso. E mesmo depois do dia 31 de julho, a ANEEL informa aos consumidores que para haver o corte, e aí ele passará a ser feito pela falta de pagamento, a empresa fornecedora de energia elétrica tem que avisar ao consumidor que está em atraso e o prazo que será dado para que a suspensão do fornecimento de energia seja feito. Então, neste momento de tantas dificuldades, de tantos problemas, se há uma notícia boa, claro que não pagar a energia elétrica por falta de dinheiro é um problema, não é bom. Mas, se há uma notícia boa é essa, está prorrogado o prazo para a suspensão do fornecimento de energia pela ANEEL até o dia 31 de julho. Em nota, a Enel Distribuição Goiás ressalta que a suspensão de corte
não significa isenção da cobrança pelo consumo durante este período e que, após a vigência da medida extraordinária, os clientes poderão ter o serviço interrompido em caso de débitos. A distribuidora informa que seguirá cumprindo as determinações do órgão regulador e que tem mantido diálogo constante com as autoridades para encontrar soluções que contribuem para que a sociedade e o sistema elétrico enfrentem a atual situação. A medição mensal do comportamento da produção industrial brasileira, feita pelo IBGE, registrou crescimento dessa atividade aqui em Goiás entre março e abril deste ano, de 2,3%. Goiás ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o Pará. O repórter Cid Ramos conversou com o vice-presidente da FIEG sobre o assunto. Na segunda quinzena de março, a grande parte das atividades industriais no Brasil foi paralisada e mantendo-se basicamente só as atividades chamadas essenciais, que são atividades, indústrias produtoras de alimento e suas cadeias produtivas, né? Indústrias farmacêuticas, indústria de produção de combustíveis de uma maneira geral e poucas outras, né? O que aconteceu depois disso? Em Goiás, nós temos uma agroindústria muito forte, a indústria de alimentos aqui é muito forte. Então, mesmo com a paralisação, por exemplo, da construção civil, de indústrias automotivas, né, de parte das indústrias gráficas, de metal mecânica, confecções, etc., a grande parte do nosso polo industrial continua ativo e teve que, inclusive, que aumentar a produção, visto que hoje a nossa produção industrial ela não só abastece o nosso estado, mas abastece o país e também exporta. Então, nós tivemos um aumento de atividade em alguns setores industriais, em frigoríficos, na produção de etanol, na produção de açúcar e na produção de medicamentos. Então, isso fez com que tivéssemos o resultado positivo que foi mostrado aí pelo IBGE. Bom, mas, de qualquer forma, é um resultado para ser comemorado, né? Porque, nesse momento de tanta dificuldade, é claro que, como você bem esclareceu, o fato de termos um agronegócio muito forte, ter crescimento num momento como esse me parece muito positivo, né, André? Claro, temos que comemorar sempre o crescimento, mas nós temos que também entender que estamos vivendo um momento, uma questão pontual, né? Nós precisamos que o comércio em outros estados volte a funcionar, logicamente, dentro das condições sanitárias, de saúde, de segurança, seja para os trabalhadores, seja para os consumidores, porque houve encomendas grandes, né, para grande parte das indústrias nos meses, principalmente no mês de abril e também no início do mês de maio, e agora elas começam a diminuir. E é bom lembrar também que, infelizmente, as empresas estão vendendo agora produtos de baixo valor agregado. Vou dar um exemplo, o setor de lácteos. O setor de lácteos está tendo uma produção muito grande de leite, vendendo leite longa-vida. Porém, o leite condensado, o queijo, né, leites que têm maior valor agregado, que tem whey protein, alguma coisa, não estão vendendo. Então, você pode notar, o próprio comércio atacadista, supermercados, dão essa notícia, que você vê supermercados cheios, porém vendendo produtos produtos básicos, né? Os produtos de maior valor agregado não estão vendendo. Então, se nesse momento ainda há o que se comemorar, pelo menos ainda estão mantendo a atividade produtiva e comercial, mas em breve irão enfrentar problemas e dificuldades também. Agora vamos falar sobre um assunto que chamou a atenção essa semana. 17 detentos do complexo prisional de Aparecida de Goiânia contraíram o novo coronavírus. Diante disso, o Ministério Público cobra protocolo de medidas para tratar os doentes e evitar novos contágios. Infelizmente, ocorreram essas contaminações, é totalmente previsível, porque os próprios, mesmo não recebendo visita, há também a entrega de gêneros alimentícios aos presos que vêm de fora, também o fato dos agentes penitenciários terem um rodízio de plantão, ou seja, ter a contaminação fora do sistema e levar para dentro do sistema. Mas nós estamos tentando ao máximo minimizar esses efeitos,
Nós sabemos que a situação em outros presídios é muito pior do que Goiânia, do que o estado de Goiás, mas estamos preocupados também de ter um aspecto muito negativo aqui no sistema prisional. Mas nós estamos aguardando a formulação, a finalização de um protocolo de atuação no sistema prisional para todo o estado, para que esteja a unificação, para que ocorra a unificação das ações em todos os estados, tentando fazer os exames, as testagens naqueles que enquadram no perfil técnico para a testagem. Estamos fazendo um projeto em desenvolvimento que chama um projeto Buscativa, que foi desenvolvido pelo Ministério Público junto com a Diretoria de Administração Prisional e a Secretaria de Saúde, para ser feita a testagem de temperatura e nível de oxigênio dos presos, de todos os presos do Complexo Prisional de Goiânia, justamente buscando aqueles que estejam com condições de possível contaminação, mas que ainda não apresentou sintomas. A gente vai agora para um rápido intervalo. Voltamos em instantes. A TV Alego iniciou suas atividades em 1996 e faz parte da rede legislativa de TVs. E foi instituída para dar transparência aos atos do Poder Legislativo de Goiás. Aqui, profissionais de comunicação atuam na transmissão, cobertura jornalística e divulgação das atividades do Parlamento. As reuniões das comissões permanentes, audiências públicas e as discussões e votações dos projetos em plenário são transmitidas ao vivo. E os principais assuntos do dia são destacados nas reportagens e em nossos telejornais. Nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na comissão mista desta quinta-feira. Desde setembro do ano passado foi aprovada uma lei Alternativa do governo para recuperar o caixa. Para quem pensa que o trabalho da assistência policial militar E em sinal aberto no canal 61.2, o Legislativo tem se aproximado cada vez mais da população, com acesso à informação garantido pela parceria firmada com a Câmara Federal. E agora a nova TV Alego traz para você novo estúdio, novos cenários para os novos programas da nossa grade de programação e ainda com novos equipamentos para ficar mais perto de você. A TV também disponibiliza os conteúdos de todos os programas e transmissões das atividades da casa no canal do YouTube e facilita o acesso por meio do site oficial da Alego, em tempo real. Você pode acompanhar também as publicações em nossas redes sociais. TV Alego, um canal aberto ao diálogo que traz informação com a transparência e a independência de quem produz as leis em benefício do povo goiano. É a TV Alego, cada vez mais perto de você. De volta ao Alego News Especial. Com mais de 12 mil casos confirmados de Covid-19 em Goiás, o novo vírus também tem atingido cada vez mais o interior do estado. Aqui na capital, a situação é preocupante. Um dos fatores mais relevantes que mais impactam nesse aumento do número de casos é, sim, o isolamento social, onde nós temos visto que nas últimas semanas a taxa de isolamento aqui na nossa capital tem reduzido drasticamente. Com isso, nós temos visto um aumento do número de casos. Isso é preocupante, ainda mais no cenário onde nós temos uma alta taxa de ocupação de leitos de UTI. Aqui na nossa capital, os leitos que o município oferece, nós estamos com 95% de taxa de ocupação. Isso é um cenário muito preocupante. Então, a Secretaria está buscando estratégias para melhorar isso, então nós vamos ampliar nossa capacidade de leitos de UTI nos próximos dias, mas a gente espera também que a população colabore conosco na questão de manter o distanciamento social, fazer uso de máscara, medidas que diminuem a circulação do vírus no município.
E agora uma boa notícia, pelo menos uma esperança. Uma vacina contra a Covid-19 só deve ficar pronta em 2021. Essa é a previsão da professora da Universidade Federal de Goiás, Cristiana Toscano. Ela é a única representante da América Latina em uma comissão da Organização Mundial de Saúde, criada para acompanhar a descoberta de medicamentos contra a doença. Qual que é o panorama atual sobre a produção de uma vacina? Quantos estudos, digamos, promissores sendo realizados no mundo e qual que é a participação do Brasil nisso, né? Então, é uma ótima pergunta. A Organização Mundial da Saúde, ela tem feito o que é chamado de uma análise de cenários. Então, periodicamente, ela concatena todas as informações de todos os grupos que estão trabalhando no desenvolvimento de vacinas. A última análise de cenário que foi publicada foi no dia 10 de junho, agora há menos de uma semana. E essa análise demonstra que, atualmente, a gente tem 136 vacinas candidatas em fase pré-clínica, isso quer dizer que estão sendo avaliadas em laboratório ou em modelos animais. E, além disso, a gente tem 10 vacinas candidatas em fase clínica, em uma das ou fase 1, fase 2, fase 3 dos ensaios clínicos, que são os estudos já em humanos. E elas são etapas consecutivas, então você só pode iniciar estudos em humanos para uma vacina candidata que foi aprovada e já passou pelos ensaios pré-clínicos. E nesses ensaios pré-clínicos que ela já tenha demonstrado a capacidade de gerar a produção, de estimular a produção de anticorpos e que ela seja segura em modelos animais. A partir daí ela vai para a fase clínica. É possível estabelecer tempo? Eu não sei. E já há informações sobre como seria talvez a disseminação, a oferta desses medicamentos, dessas vacinas para a população em geral? Então, em relação a tempo, é a pergunta de $1 milhão, né? A gente, é imprevisível. A gente não tem como precisar, mas a gente tem sim como fazer uma estimativa do melhor cenário, né? Então, assim, o melhor cenário seria se uma das vacinas ou algumas das vacinas que atualmente estão vamos dizer, mais à frente, porque estão mais à frente nas etapas sequenciais dos ensaios clínicos, né? Mas que pelo menos uma ou mais de uma delas que estão agora iniciando 13 dos ensaios clínicos, se elas forem positivas, né, e aprovadas e os ensaios clínicos forem indicarem que de fato ela é eficaz e segura numa quantidade grande de pessoas, então existe uma previsão realista, né, mas no melhor cenário, de que essa vacina possa estar disponível já no primeiro trimestre de 2021. Esse foi um pequeno trecho do que a professora Cristiana Toscano disse ao programa Alego Entrevista, que está na grade de nossa programação. Neste período de pandemia de Covid-19, o governo do estado reforça a importância de continuar realizando o teste do pezinho. Exame simples, mas fundamental para a constatação precoce de doenças raras nos recém-nascidos. É a campanha Junho Lilás, criada em 2001. Primeiramente, eu queria dizer da importância, né? São doenças que, ao nascimento, não apresentam diagnóstico precoce, então o pediatra não vai conseguir identificar essas doenças, e que, se não tratadas precocemente, elas podem levar a deficiências e até a morte da criança. E com o período da pandemia, pela tamanha importância da gente fazer diagnóstico de todos os recém-nascidos, que todas as crianças consigam realmente realizar seu teste, o governo do estado definiu que, para publicar uma portaria, em 2 de abril ele publicou essa portaria, que é a 526, né, em 2020, e a partir daí se tornou preferencialmente que essas coletas sejam feitas na alta hospitalar, no momento da alta hospitalar. As maternidades, elas dão alta para esses bebês, para as puérperas, em torno de 48 horas de vida, que casa exatamente com a idade ideal para essa coleta, né? Então, a gente pediu que todas as maternidades realizassem essa coleta na alta hospitalar para impedir que essa puérpera ficasse vagando nas unidades de saúde para fazer essa coleta. Vagando, eu digo assim, é um termo por causa da pandemia. As pessoas estão acessando muitas unidades de saúde, isso acaba que esses exames preventivos ficam um pouco prejudicados. E foi só nesse sentido, né, da gente garantir
que todo recém-nascido tenha seu exame coletado, realizado e diagnosticado precocemente. E junho também é um mês em que celebra o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. De acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje 30 milhões de idosos e no ano passado eles foram 27% das vítimas em denúncias de violações de direitos humanos, registradas pelo governo federal. São eles os que mais morrem por conta da Covid-19. E a pandemia evidenciou mais do que a vulnerabilidade em saúde dos idosos. Neste ano, o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, veio junto com a disseminação do novo coronavírus, em um cenário que intensificou violências muitas vezes negligenciadas. De acordo com dados do governo federal, de março para maio deste ano, o número de denúncias de violações de direitos humanos em que as vítimas são idosos passou de 3 mil para 17 mil. No ano passado, em 27% das denúncias registradas por meio do Disque 100, as vítimas eram idosos. Esse promotor do Ministério Público de Goiás explicou os tipos de violências mais frequentes e falou das dificuldades em averiguar as denúncias. 80% das violências hoje são domésticas, né? Acontece dentro do lar. O idoso está em contato diretamente com a pessoa que pratica a violência, que geralmente é um filho, é um neto, e a maior dificuldade que a gente encontra com referência a isso, inclusive para dar as garantias que lhes são asseguradas, né, ou uma medida protetiva qualquer, é porque nós não contamos com a ajuda do próprio idoso. Ele se nega em confirmar que realmente ele está sofrendo essa violência, né? Isso é um problema complicado, a gente tem que estar encaminhando assistente social para que nós possamos ter ali um relatório social sobre aquele idoso, ver como é que está a situação dele familiar, né, para que a gente possa, então, tirar as conclusões e tentar amenizar aquele sofrimento em que ele vem passando, ou conseguir a ele uma medida protetiva que lhe assegure esses direitos. Hoje não é muito característica a violência física, sabe? Hoje nós temos aí a chamada violência psicológica, que é das piores possíveis, né? E a violência financeira, porque as pessoas praticam a violência psicológica no idoso para obter vantagem financeira. Isso é que é o grande problema. E isso advém da própria situação econômica que nós estamos passando no país, né? E o idoso, muitas vezes, ele não contribui, porque ele vai denunciar o filho dele, vai denunciar o neto dele, vai denunciar a filha que está praticando esses atos contra ele. É difícil, é um trabalho que, assim, você tem que estar sopesando as situações todas, verificando as questões familiares, para depois realmente conversar com o idoso e vai tirando dele aos poucos. E já que estamos falando sobre essa questão, uma importante campanha nacional foi lançada recentemente e que traz com a gente mesmo um sinal vermelho para a violência doméstica. Começou a valer essa semana uma campanha promovida pelo CNJ, que visa combater a violência contra a mulher. Caso a vítima sinta-se coagida pelo agressor, ela pode procurar uma das 5.000 farmácias do estado de Goiás. Desenhar um sinal vermelho na palma da mão que o atendente vai chamar a polícia. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com a deputada delegada Adriana Corsi. Tudo bem, deputada? A senhora tem um projeto tramitando na casa sobre esse assunto, né? Fala um pouquinho dele para a gente. É isso mesmo. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante e esse grande desafio para nós aqui em Goiás, que é a violência contra a mulher, e além disso, a subnotificação, que já era muito grande, né? Porque nós temos aí um número imenso de casos de violência doméstica contra mulheres, contra crianças, pessoas idosas, que nunca chega até a polícia, porque a vítima precisa superar uma série de desafios, de muros, para chegar até a proteção. Medo, vergonha, falta de apoio da própria família, muitas vezes o agressor é a pessoa que sustenta a casa, enfim, são muitas as dificuldades e a principal delas é o medo.
E nessa situação de isolamento social que nós estamos vivendo, inclusive preconizada pela comunidade científica, nós sabemos que no mundo todo foi constatado o aumento no número de casos de mulheres agredidas de violência doméstica, e se torna ainda mais difícil a denúncia. Então, primeiro eu quero elogiar essa atitude, né, esse projeto que o CNJ lançou, inclusive eu divulguei nas minhas redes sociais, porque é muito importante agora que todos divulguem essa campanha e todas as mulheres tenham conhecimento e possam pedir ajuda, principalmente para ter as suas vidas protegidas. Vocês imaginam quantas mulheres que nesse momento estão sofrendo violência, crianças estão presenciando e também sofrendo violência ou física ou pelo menos psicológica em presenciarem essas situações, e ela não tem a quem recorrer, não tem para onde ir. Então, esse projeto do CNJ é excelente, nós devemos divulgá-lo, promovê-lo e lutar para que ele seja colocado realmente em prática, que todas as farmácias atendam nessa campanha e socorram essa mulher que precisa de ajuda. Diante dessa situação do aumento de casos na pandemia, eu apresentei, na verdade, 2 projetos de lei, também buscando a proteção das mulheres. Em um deles, o Estado daria uma ajuda, um auxílio moradia para as mulheres que estão sendo vítimas de violência durante o período da pandemia, para que elas pudessem alugar uma outra moradia e mudar-se com seus filhos menores, para ficar a salvo da violência. Então, a gente sabe que muitas mulheres hoje estão convivendo com a agressão, com a violência, com ameaças, justamente porque não tem para onde ir, né? Às vezes estão desempregadas, não tem como trabalhar devido à pandemia, e por isso não tem como alugar um outro local. E por isso, então, eu fiz esse projeto, ele está tramitando para que o Estado forneça essa ajuda, esse auxílio moradia. E o outro projeto é para que as mulheres possam registrar a ocorrência de agressão doméstica, de violência, de todos os tipos de violência que constam da Lei Maria da Penha, através das redes sociais. Porque hoje, esse tipo de ocorrência, a pessoa precisa ir até a delegacia. E estando ela em isolamento, às vezes o agressor está em isolamento junto com ela, não sai de casa, ela não tem como ir buscar ajuda. Então, ela poderá, através das redes sociais, fazer essa ocorrência e ela será considerada, né, como legítima pela Polícia Civil, que vai instaurar um inquérito e ir até o local buscar essa vítima para que sejam feitos os procedimentos. Agora quero falar sobre uma ação desenvolvida aqui pela casa que movimentou uma forte corrente do bem. A Corrida da Solidariedade, que integra o projeto Viver Bem, deu um verdadeiro exemplo de como nós podemos unir em um único propósito, mesmo diante de um momento delicado como esse de pandemia. A largada foi dada, a competição foi acirrada. Quem vê essas imagens da primeira corrida de rua da Lego, realizada no ano passado, não imagina que a deste ano foi encarada ainda com mais garra. Com cunho solidário, em tempos de pandemia, a Assembleia Legislativa de Goiás se reinventou. E com a participação de diretores, secretários, servidores da casa e de valiosos parceiros, a Corrida da Solidariedade deu um verdadeiro show, com direito a live, com mais de 2 horas de duração. O resultado não poderia ser diferente. Superou todas as expectativas. Mais de 21 toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadadas. O saguão da casa ficou como? Lotado, literalmente, de amor e esperança. A força que foi a corrida deste ano não mediu esforços. Instituições filantrópicas cadastradas na campanha serão beneficiadas. Algumas delas já até receberam parte das doações. Estamos aqui com o Gesiel da Casa de Eurípides, a Rúbia do Ministério Terra Fértil, onde nós estamos fazendo a entrega oficial dos alimentos arrecadados na primeira corrida solidária aqui da Assembleia Legislativa. Quero agradecer a todos vocês que puderam fazer as doações, aos nossos diretores, aos nossos secretários, a todos os servidores aqui da Assembleia, que
que puderam ajudar essas duas importantes entidades. E dizer que a solidariedade está aqui em todos os corações dos nossos servidores da Assembleia. Isso ninguém discute. Como é bom receber carinho em forma de ajuda materializada, especialmente em tempo de dificuldades. E é nesse momento que a gente sabe com quem pode contar. Fico realmente impressionado com o dinamismo e a força dessa campanha realizada aqui pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E eu quero dizer que esses alimentos que ora recebemos vão ser de profunda utilidade, de necessidade para a nossa instituição. Esses alimentos vão servir para nos ajudar a dar assistência para todas essas 2.100 famílias. Então, nossa gratidão em nome de todas elas. Eu tenho certeza que vão servir de muita alegria essas doações em momentos tão difíceis que estamos passando. Pela força, pelo comprometimento de todos os envolvidos, a Corrida da Solidariedade da Alego veio para ficar. Afinal, essa corrida é pela vida. A nossa expectativa era de 10 toneladas, né? Nós ultrapassamos 21 toneladas e agora estamos preparando já o pessoal do transporte, a logística, para que a gente possa entregar para as instituições que foram cadastradas e estão sendo beneficiadas com essa quantidade de alimentos e vai estar ajudando muita gente. Nós temos vários projetos, né? O presidente Lissauer tem implementado várias ações aqui na Assembleia e com isso a população ganha. Todas as vezes são alimentos arrecadados para várias instituições. Dessa forma, assim, fica aberto o Serviço Social da Assembleia, está cadastrando várias instituições para que possam receber nas próximas oportunidades também. É muito gratificante a gente ver que tudo pode ser possível. Basta ter atitude e um coração que quer fazer o bem. Que essa campanha venha para ficar e ajudar quem realmente precisa. A solidariedade, num momento como este, ganha ainda um peso muito maior. Valioso mesmo. O Alego News especial de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e canal 8 da NET. Até a próxima edição!